disponibilizar, já mandei para a Vera, os slides. Então, se alguém quiser ter acesso aos slides, é só pedir para a Vera que ela disponibiliza, tá bom? Professora, só vou pedir licença para gravar, que a gente está gravando nossas reuniões, tá? Pode ser, tranquilo, tranquilo. Obrigada, Silvia, por lembrar, porque a Silvia que me lembrou agora, eu não tinha até esquecido. Tá certo, tá bem. Certo, eu queria que vocês me falassem se está sendo apresentado. Sim. Tá. Está sim. Muito bem, então, a professora, a Vera, me pediu para falar sobre letramento estatístico, tá certo? Então, o letramento estatístico, para mim, hoje, para mim é a base, mas eu acho que talvez a gente tenha que avançar um pouco mais e pensar na educação estatística crítica, que eu acho que é um pouco mais, um termo, digamos assim, um construto muito mais poderoso. Mas ainda não estou tão aprofundada, mas eu acho que o letramento estatístico é o que tem norteado as nossas pesquisas, tá? Então, o que eu pretendo fazer? Qual o objetivo dessa apresentação, né? Então, a minha ideia é apresentar para vocês os principais resultados das pesquisas que nós temos realizado na área de educação estatística. E aí nós temos 5 palavras-chave: educação estatística, estatística enquanto objeto de ensino, ou seja, como é que eu vou ensinar estatística, em especial para as crianças e adolescentes? Como é que a gente vai fazer essa transposição de um conceito duro para que as crianças possam se apropriar dela, né? A estatística enquanto ferramenta do método científico, então, quando eu estou fazendo uma análise de dados, eu fiz, e eu vou mostrar para vocês, eu fiz eu orientei 2 trabalhos, no qual a gente tem o grupo controle e o grupo experimental. Então, eu vou fazer um design, né, onde eu vou usar a estatística como ferramenta de análise de dados. Então, vou usar o teste T, o teste F, o teste de Kruskal-Wallis, o teste o de Mann-Whitney, correlação, enfim. Então, é outro olhar, é outro foco da estatística. E uma outra, de forma muito tangencial, que é a estatística enquanto organização de informação. Então, como é que eu leio essa informação? Aonde eu busco esses dados? Como é que eu faço um diagnóstico utilizando a ferramenta, né, que me permita entender aquele fenômeno que eu vou investigar? E é claro que esse recorte é feito para a educação básica, tá? Então, é isso que eu pretendo conversar com vocês. Bom, estatística, estou falando com um grupo de estatísticos, então não vou entrar muito nessa seara, mas uma coisa que eu acho super importante, e hoje, depois a gente fez uma releitura do trabalho da Wilde e Pfennig, né, focando o conceito de transnumeração, e a gente ficou encantado, porque vocês vão ver que a gente usou, por exemplo, na dissertação de Vital, a gente usou a TRRS de Duval, né? Então, como é que eu faço um tratamento, como é que eu faço uma conversão e tal. Mas Duval, por exemplo, não está preocupado com o objeto, com a finalidade da estatística. E já o conceito de transnumeração, ela está preocupada com isso. Então, como é que eu trabalho esse monte de dados, de que forma eu vou arrumar esses dados a fim de extrair a informação que está dentro dela, né? Então, para mim, hoje, a estatística é uma ferramenta poderosa, e isso já está mais do que demonstrado, acho que todo mundo hoje sabe como é uma ferramenta poderosa, né? E esse domínio, né, eu acredito pessoalmente que a estatística pode ajudar um estudante a compreender melhor o mundo. Então, é uma habilidade que, para mim, hoje é necessária para os estudantes. Tá? Então, o percurso que a estatística faz: dados, você transforma esses dados em tabelas, gráficos, medidas,
Isso vai se tornar informação e essa informação vai te dar subsídios para você tomar decisões, né? Que seria a transnumeração. Agora, para que a gente consiga desenvolver o letramento estatístico, o pensamento estatístico, eu acho que a forma como nós devemos ensinar tem que pautar-se em alguns princípios. Então, a gente sempre tem que pensar como desenvolver o raciocínio inferencial informal. Tá? Eu acho que a gente já passou do tempo de calcule a média, calcule a mediana, calcule a moda, qual é mais poderoso, a média, a mediana. Não, eu acho que a gente tem que começar a se perguntar para que eu calculei essa média? O que eu vou fazer com essa média? Quando uma mediana é muito mais poderosa, por que eu não vou escolher a mediana e mesmo a média sendo limitada, eu vou usar a média, né? Então, eu acho que a gente precisa focar o raciocínio inferencial informal. E a gente tem, no artigo do Hypatia, a gente coloca isso de forma bem veemente. Um outro conceito que a gente sempre utilizou, mas a gente não se dava conta, é o que a Chique vai falar, que para você desenvolver o pensamento estatístico, né, para você entender a natureza dos dados, é preciso você trabalhar com dados multivariados, né? E, na verdade, a Chique se referencia à própria Watson. A Watson já trabalha. E, no fundo, a gente sempre trabalhou nessa perspectiva. Se vocês olharem os nossos livros, o tratamento da informação, ou do tratamento ao letramento estatístico, vocês vão ver que a gente não trabalha com um dado, com uma variável. A gente colhe dados e, a partir desses dados, começa a fazer todo um trabalho de extrair informação. Bom, isso, então, visando o quê? O letramento estatístico e o pensamento estatístico, né? Tem uma discussão que várias pessoas já têm abordado, inclusive acho que Vera também trabalha sobre isso, que é raciocínio, pensamento e letramento, né? Para mim, o pensamento é maior do que o raciocínio, né? E isso vai contribuir para o letramento. Aí eu não saberia dizer se é o letramento que está dentro do pensamento, o pensamento dentro do letramento, aí a gente ainda pode discutir um pouco, tá? Mas aí, retomando o texto da Wilde e Pfefferkorn, né? O conceito de transnumeração me parece que é um conceito crucial, que nos leva a desenvolver o pensamento estatístico. E eu acredito que hoje a gente também tem que ter um componente, muito mais do que o letramento estatístico, de formar pessoas que tomem decisões com base em dados, mas também que olhem a sua comunidade, que olhem o seu entorno, né? Que aprendam a dominar essa parte emocional. Eu acho que a gente tem o dever de trabalhar também esse aspecto na escola, né? A gente está precisando, o Brasil está precisando, o mundo está precisando. Bom, então, os artigos, eu mandei os artigos que a gente tem publicado nesses últimos 4 anos, né? E, então, eu tenho uma parte que é estatística enquanto objeto de ensino, né? E aí, eu gosto de separar muito bem claro quando a gente trabalha com variáveis conceituais, quando a gente trabalha com variáveis empíricas e quando a gente trabalha com um mix, né? Então, a grande questão, quando eu vejo as dificuldades que os estudantes, mesmo de licenciatura, enfrentam, é que não se reconhece a natureza da variável, né? Então, e isso é uma questão, para mim, isso é uma dificuldade de quem é formado nas licenciaturas e nos bacharelados em matemática, porque, em geral, os de matemática trabalham com grandezas e medidas, com variáveis ligadas a fenômenos que geram variáveis empíricas, né? Ou seja, altura, comprimento, massa, dinheiro, coisas que tem referentes no mundo real.
E a estatística, ela vai para além disso, né? A estatística é uma ferramenta utilizada pela psicologia, pela sociologia, pela geografia, pela economia. Então, você vai trabalhar com variáveis que não existem, que são as variáveis conceituais, são construtos teóricos que, via de regra, tem um alicerce, um marco teórico para defini-la, que é da área, seja da sociologia, da psicologia, de onde for, e que vai utilizar a estatística como uma ferramenta de operacionalização. Um exemplo muito simples é a classe social, né? Como é que se define classe social? Pela roupa que eu estou usando? Pela fachada da minha residência? Pelo meu olerite, né? Então, você precisa definir. E aí, a riqueza, porque trabalhar com variáveis conceituais não é fácil. A gente vai trabalhar, e vocês, se alguém de vocês leu, e eu gosto muito de trabalhar com escalas de Likert, né? Então, aí a gente tem o artigo que foi publicado na Revesen e agora vai sair um segundo, ou já, acho que já saiu, que é a Revista Paranaense de Educação Matemática, que a gente mostra como podemos trabalhar a percepção dos estudantes sobre o impacto dos agrotóxicos, né? Como eles percebem esse impacto, seja no meio ambiente, seja na saúde, seja no dilema, tenho que produzir alimentos, mas não quero contaminar o solo, não quero contaminar o lençol freático. Então, como é que você trabalha isso, né? E aí você precisará, então, necessariamente construir uma escala de Likert, né? A escala de hábitos alimentares trabalhado pelo Vital, que foi publicado na revista Renzima, ela também, a gente constrói uma escala de Likert para ver a percepção dos estudantes sobre esses hábitos de consumir lanche durante o recreio. E eu vou apresentar rapidamente também, na segunda parte, o artigo publicado agora pela EMP, da PUC São Paulo, que me deu muita alegria, porque foi produto de uma disciplina, não é do meu mestrado, do meu aluno de mestrado, foi uma disciplina de educação estatística que a gente ministrou como optativa, e a ideia da gente era a seguinte: olha, como tarefa, eu vou dar todas as aulas, a parte teórica, mas cada dupla vai elaborar uma sequência de ensino e vai aplicar na escola. Ali a gente tem esse artigo, onde a gente vai trabalhar o Boxplot, é produto dessa disciplina. Nossa, e é emocionante, porque como é difícil ensinar, né, o Boxplot, o diagrama de pontos, como é que você vai construir com os estudantes, não é simples. Enfim, então, dentro das sequências de ensino, nas variáveis conceituais, eu tenho essas sequências. Nas variáveis empíricas, é muito mais simples, porque você não precisa entrar, uma delas é o cartão de vacinação da criança, que é produto da dissertação do Wellington, né? E ele trabalha com os 6 vacinas, foi em 2019, foi muito bonito o trabalho dele também, e aí a gente trabalha com a média e a cobertura vacinal, né? E aí é fácil, é só contar se tomou ou não tomou a vacina, então é empírica. No trabalho da função afim, a gente desenvolve, junto com o Cláudio, né, a gente dá um upgrade do homem vitruviano, que a gente já tinha publicado no livro de 2010, e aí a gente vai trabalhar com as variáveis estatísticas para o conceito de função afim, né? Então, a gente vai entrar na covariação determinística e a covariação estatística. E agora, eu estou orientando o Gleidson, que ele vai trabalhar com modelagem, com função exponencial, e a gente desenvolveu uma parte, é tudo teórico esse do Gleidson, a gente desenvolve uma modelagem da meiose,
né? Então, a gente pega feijãozinho e vai se duplicando a cada período, e depois a gente modela a COVID, né? Então, fazendo uma diferença entre a modelagem determinística e a modelagem estatística de um crescimento exponencial, tá? Bom, afora esses que estão em azul, a gente também tem feito reflexões teóricas, né? Então, a gente fez uma primeira aproximação da teoria dos campos, da média aritmética segundo a teoria dos campos conceituais, né? Que eu vou apresentar rapidamente para vocês também. Uma outra que eu fiquei muito feliz do Bolema, que eu acho que a gente foi muito feliz no sentido de por que a criança tem tanta dificuldade de entender o que é a média, o que é um gráfico de barras, né? E aí a gente leva pela mão desde o dado gerado, utilizando material concreto, né, até chegar, sei lá, na média, na altura de uma barra, né? Então, você sai do dado até chegar na estatística, que pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser, né? Então, você tem dois fenômenos ali, que é a transformação, a conversão, mas também a utilização do material concreto, ajudando, auxiliando nesse processo. E um outro texto que eu estou muito feliz, muito contente, que inclusive agora, que foi publicada na revista Números, onde a gente revisita a questão dos gráficos, né? Eu acho que isso também é uma discussão muito rica, e a gente dá um upgrade nesse trabalho, e agora vai sair na EMP um artigo sobre transnumeração, fazendo uma expansão dos gráficos para tabelas e medidas resumo, tá? E enquanto ferramenta, a gente tem um artigo publicado na revista da GIEM, né? Que foi uma parceria com a professora Suzy, Luciana, Leandro Diniz e Leandro Nascimento, que a gente fez uma mesa redonda para a Covid o ano passado, e aí a gente conseguiu transformar isso em um artigo. E aí, qual que é a questão? Você tem dados estatísticos, seja pela Worldometer, seja pelo Ministério da Saúde, e como é que você lê esses dados? Como é que esses dados, né? O que é uma taxa de mortalidade, o que é uma taxa de letalidade, o que é o famoso taxa de contágio, enfim, né? E a gente discute um pouquinho dessas questões nesse artigo da GIEM. No artigo do Hipátia, a gente vai analisar um problema simples, uma tabela de dupla entrada, né? E aí a gente vai inferir a partir desses dados. Então, eu tenho o dado pronto e eu vou fazer uma leitura desse dado. E o último artigo, que também é um artigo que eu gosto muito dele, que a gente fez aqui na Bahia, né? A professora Eurivalda tem uma equipe enorme, a gente fez um estudo sobre o que as crianças sabem de estatística na educação básica. Foi um estudo grande, na Bahia e em várias outras regiões, e aí a gente publicou na CETEQ os resultados dessa pesquisa. Acho que são 1.300 estudantes. Então, a riqueza ali né, a gente vai usar o SPSS para rodar os dados. É um trabalho bastante robusto, e aí a estatística está sendo olhada como uma ferramenta de diagnóstico. Bem, esse é o panorama das nossas pesquisas, das nossas reflexões, e eu vou passar agora para os princípios que a gente sempre tem quando a gente vai elaborar uma sequência, ou quando a gente vai escrever algum artigo ou fazer alguma reflexão sobre o ensino de estatística. Bom, letramento estatístico eu nem vou falar, só vou passar esse slide, porque eu acho que todos vocês já leram o artigo do GAL, né, tanto de 2002 quanto de 2019, tá? A importância, né, mas eu gosto muito
gosto muito mesmo desse conceito, porque o modelo que o Cal faz, né, para mim é um modelo perfeito. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Nós temos nosso componente cognitivo e nós temos nosso componente atitudinal, né? Todos nós temos crenças, temos atitudes, todos nós vemos o mundo de acordo com essas crenças, todos nós nos posicionamos de uma forma, tá certo? E aí nós temos a estatística, né? E aí a riqueza da estatística em relação à matemática é que, a depender das minhas crenças, eu posso usar a estatística da forma como melhor me convém, né? Isso não acontece com a matemática, né? Isso é uma peculiaridade da estatística e é exatamente por isso que ela é uma ferramenta poderosa, né? E aí o Gal nos fala que é preciso saber. A pessoa tem que estar letrada, tem que ter um conhecimento da matemática básica, tem que ter um conhecimento da estatística básica, tem que ter um conhecimento de contexto. E aí é nesse conhecimento de contexto que eu puxo a orelha dos licenciados em matemática e dos matemáticos, né? Porque, em geral, o estudante de matemática, ele é muito focado na matemática. Ele não tem uma interlocução com as outras áreas de conhecimento, ele não sabe o que é um índice de Gini, ele não sabe o que é uma renda per capita, ele não sabe... E você fala assim, meu Deus, você está em que mundo? Porque o aluno que está lá no oitavo ano, ele em geografia vai trabalhar a questões da migração, crescimento populacional, ele vai trabalhar com distribuição de renda, ele vai usar lá, vai ler o índice de Gini, e você aqui, você nem sabe o que é índice de Gini, né? E esse conhecimento de contexto para aquele dado, de onde você retirou o dado, isso é importantíssimo, porque senão não tem sentido, né? Inclusive, as inferências, o raciocínio inferencial, vai depender muito desse conhecimento de contexto. Porque se você não conhecer, você não vai saber elaborar as perguntas certas, né? Então, conhecer, fazer a pergunta certa implica no conhecimento de contexto. E agora, mais do que nunca, na minha opinião, nós devemos ensinar os meninos a olhar esse contexto, né? E essa competência para elaborar questões, que ora diz a questão matemática em si, por que eu estou usando o número absoluto, por que eu não estou usando o número relativo? Nesses dias, nós vimos uma pessoa ali, né, que infelizmente nos guia nesse país, falando que nós somos o segundo país que mais vacinou. Pelo amor de Deus, ele está usando o número absoluto. E não o número absoluto, nem sequer de 2 doses, mas o número de absoluto dado. Não é das pessoas vacinadas com 1 ou 2 doses. Então, é muito fácil construir narrativas utilizando dados estatísticos, né? E a pessoa fica desarmada, porque fala, não, nossa, mas o Brasil já distribuiu 100 milhões de vacina, peraí, somos 220, então 50% já está vacinado? Não, com 2 vacinas, acho que é menos do que 15%. Né? Então, essa competência para elaborar questões implica no domínio das propriedades das estatísticas, né? E, de outro lado, também depende do domínio do contexto, porque senão você não consegue elaborar essas questões, né? E, obviamente, as nossas crenças e atitudes e a nossa postura, ela vai ser crucial, né? Porque infelizmente, a gente vê pessoas extremamente esclarecidas, pessoas que sabem ler, não são analfabetas, sabem ler, entendem, mas mesmo assim não querem enxergar o que se passa, por exemplo, numa situação onde se fala em quantidade de vacina ou não vamos usar a máscara, né? Pessoas que já tomaram a 2ª dose não precisa mais usar máscara, sabendo que a gente pode estar transmitindo. Então, na minha opinião, quando ensinamos estatística, nós vamos ter que
ensinar não apenas as competências técnicas, mas a gente tem que também desenvolver essa postura crítica, tá? Bom, pensamento estatístico, eu imagino que todos vocês já trabalharam o artigo da Wilde e Piffingham, né? E o PPDAC, acho que todo mundo conhece. Se vocês vão olhar em meus trabalhos, a gente faz todos utilizando o PPDAC, o ciclo investigativo, tá? E agora a gente tem se debruçado com a transnumeração, tá? E a próxima, a gente está querendo entrar no ciclo interrogativo, porque eu acho que deve ser muito bom. A gente ainda não explorou, tá? E a gente tem trabalhado isso na escola, tem trabalhado isso com todos os meus orientandos, têm trabalhado com o ciclo investigativo, todos, tá? E uma coisa que, depois que eu li o trabalho da Chique, que é uma pesquisadora acho que é do mesmo lugar não sei se é australiana ou da Nova Zelândia, é do mesmo lugar da Watson, eu fiquei encantada, porque qual é o grande problema da estatística? Né? Eu vejo muitos colegas falar, agora vamos pesquisar quão cuidadoso você é com relação à prevenção da Covid. Eu vou perguntar quantas vezes você sai de casa. Né? Eu costumo contar uma historinha. O Antônio foi me orientando, aquele da escala de hábitos alimentares, ele queria trabalhar isso. E eu achei fantástico, né? Aí eu falei assim, como é que você vai medir? Eu vou perguntar quantas vezes por dia ele faz refeição. Essa variável, o número de refeições que você faz por dia, vai dizer alguma coisa? Não. Você não vai poder fazer nada. Certo? Então, a Chique, ela vai falar da importância de como vamos operacionalizar. A gente precisa de medidas que capturem qualidades ou características da situação, fenômeno, problema que queremos investigar. Tá? E a transnumeração pego esse dado e eu vou transformá-lo em múltiplas representações, de tal forma que eu chegue a um produto que as pessoas consigam compreender, que eu consiga transmitir, né, aquele fenômeno, aquele comportamento do fenômeno. Né? Então, ele fala que a transnumeração é capturar, aprender o fenômeno, transformar e comunicar. Isso seria a transnumeração, certo? Então, eu preciso saber se eu uso que gráfico devo usar, que medida eu devo usar, tá? Sempre pensando não apenas para mim, mas eu preciso comunicar isso, e eu preciso que o outro entenda o que eu estou comunicando, certo? Tá? Então, a transnumeração, como diz a Chique, né, nos ajuda a transmitir o nosso entendimento sobre o comportamento de aquele fenômeno através dos dados que nós coletamos. Tá? E uma outra questão que eu tenho começado a ler, a educação estatística crítica. E aí o doutorado da Andrea Perin eu acho fantástico. Achei muito bem escrito, né? E eu acho que ela está já lá junto com a Wodegowski, com o Celso, eles têm um grupo, né? E eu acho que ela conseguiu catalisar, né? Muito bem o que é esse sentido da educação estatística crítica. Então, o que significaria nós trabalharmos nessa perspectiva? Significaria que nós estaríamos indo para a escola e aquele estudante, depois de nosso trabalho com ele, esse estudante
ele poderia ser capaz de usar a estatística como uma ferramenta de leitura desse mundo que o rodeia e de tomar decisões. E essa tomada de decisões com consciência sobre os impactos para a sua vida, para a sua comunidade, né? Então, eu acho poderosíssima esse conceito, né? Então, eu estou encantada com esse conceito, tá? E uma coisa que, quando a gente vai ensinar na escola e aos professores, quando a gente vai fazendo formação de professores, a gente tem várias lacunas, tá? Então, por exemplo, uma coisa é a variável e outra coisa é o dado. Tá? Isso tem que ficar muito claro, porque quando a gente fala as técnicas estatísticas dependem da natureza da variável, entre aspas, calma, depende do dado, porque eu posso ter uma variável quantitativa, mas eu a recolhi com uma qualitativa, tá certo? E aí é uma coisa. Uma outra coisa, uma coisa é um dado bruto, outra coisa é um dado trabalhado. Então, por exemplo, eu calculo a média da altura das crianças, perfeito. Mas eu não posso calcular a média da renda per capita dos estados brasileiros para achar a renda per capita do Brasil. Porque a variável, ela já é uma razão, ela já é uma média, então eu precisaria reconstituir, né? Eu teria que ponderá-la pela população. Então, não posso sair calculando a média ao léu. Eu tenho que entender quem é essa variável, como é essa variável, como ela foi gerada, para poder trabalhar em cima dela. Tá bom? Se o dado já foi coletado, eu tenho uma postura, eu vou trabalhar de um jeito. Se o dado não foi coletado, eu tenho que pensar de outra forma. Se eu vou coletar o dado, com meus alunos, eu preciso pensar como é que vamos coletar esses dados, tá certo? E esse processo é um processo riquíssimo, porque temos que definir as variáveis, e ali que está o coração da investigação estatística. Definir a variável, operacionalizar a variável, compor e transformar as variáveis, né? Então, no artigo que vai ser publicado agora pela MP, que a professora Sileda está liderando, nós vamos trabalhar exatamente isso. Já deve ser publicado nesses dias, mas está muito legal, porque a gente vai colocar exatamente isso, a importância de saber definir, saber operacionalizar e saber compor e transformar variáveis, certo? E depois aí vem transformar os dados e comunicar o significado, tá? Uma outra questão que a gente não se atenta, mas precisa se atentar e deixar muito claro, é a natureza das variáveis estatísticas, tá? Eu não sei como chamar as variáveis matemáticas, chamei-las de matemáticas, eu queria chamá-las de determinística, mas não posso chamar de determinística, porque senão seria uma constante, né? Mas variáveis matemáticas, como, por exemplo, área, raio, né? Elas é como se estivessem, elas não têm variabilidade, mas você pode falar assim, peraí, Irene, calma, se eu colocasse agora e me disse o raio de todos os pneus, eu vou ter uma variabilidade, é verdade, mas o conceito de raio, para eu calcular o círculo, eu não preciso me digladiar se esse raio é variável. Não é. Ele está dentro daquele domínio e eu pego um. Agora, uma variável estatística como a altura da criança, peso da criança, qualquer, eu tenho uma variabilidade intrínseca, mas esse intrínseco é porque eu tenho, sei lá, N pessoas da mesma faixa etária, né? Do mesmo gênero, e eu não encontro duas pessoas com as mesmas medidas, né? E isso é importante. Esse conceito, né? Eu sempre, uma vez eu perguntei para o professor Godino, eu falei assim, professor, para a professora Lisbeth, eu falei assim, professor, se não existisse variabilidade,
não existiria aleatoriedade e não existiria estatística. Nós todos seríamos iguais e bastava um para saber conhecer tudo. Não é verdade? A estatística só existe porque existe a variabilidade. A aleatoriedade só existe porque tem variabilidade. Porque se você tivesse uma moeda com as duas faces sendo cara, você não precisaria de nada. Você já saberia que sempre vai ser cara. Né? Então, é isso que me parece que é central, essa ideia é central, né? Bom, classificar as variáveis todo mundo sabe, né? Mas operacionalizar as variáveis é outra coisa, tá? E aí é importante a gente compreender como é que a gente pode transformar uma variável contínua em uma categórica e uma categórica em uma contínua, né? Não sei se a gente conseguiria numa contínua, mas talvez sim, mas minimamente discreta, né? Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Principalmente para os professores, quando eles vão fazer pesquisa, vão levantar dados, eles precisam ter uma noção dessa natureza de variáveis e dessa operacionalização. A gente fez um exemplo, né? Esse ali está publicado na revista Números, tá? Então, eu posso perguntar para você, eu quero saber quão cuidadoso você é em relação à prevenção do contágio pela Covid. E eu posso te perguntar, de uma escala de 0 a 100, sendo 0 nada cuidadoso e 100 extremamente cuidadoso, atribuo uma nota a seus hábitos para prevenir o contágio. Tá? Primeiro, eu estou numa variável conceitual. Veja que uma variável conceitual, em geral, é a resposta de um indivíduo, de uma pessoa, né? E essa pessoa pode dizer, olha, eu sou 100. Se você me perguntar, eu diria que eu sou 95, né? Então, eu me olho, eu me percebo cuidadosa, né? E aí eu tenho, teoricamente, uma escala contínua. Em teoria, né? Embora todo mundo vai dar números inteiros, mas em teoria seria contínuo. Eu posso criar uma escala ordinal, né? Então, no qual, aquelas de tipo Likert, né? Que vai ser a essência do tipo Likert, que fala assim, olha, diante da seguinte afirmação, eu tomo cuidado tomo todos os cuidados possíveis para evitar me contagiar pela Covid. Discordo totalmente, discordo, concordo totalmente. Né? Então, estou numa escala ordinal. Qual o problema de uma escala ordinal e de uma escala sequencial, que a gente vai falar depois quando construímos os gráficos? A escala sequencial, que é utilizada para a variável tempo, segundo Harris, que a gente assumiu, a escala sequencial, ela tem a distância entre as classes, as categorias, é igual. Então, por exemplo, se eu estou fazendo semanas, eu sei que de um para outro tem 7 dias. Estou fazendo meses, claro que não tem 30, mas a gente assume que é igual. O discordo totalmente para o discordo, eu não sei qual a distância. Do discordo para o não concordo, ou nem discordo, indiferente, eu não sei qual a distância. E a minha distância pode ser que seja diferente da distância de Cássio, da distância de Vera, né? Tá? Então, isso é um problema sério na hora em que a gente vai quantificar a variável. E aí, novamente, a Chique, eu trago a Chique dizendo, a Chique chama a atenção, nos dizendo que é importante como capturar essa variável. Né? E essa escala ordinal é a base de uma escala de Likert. Eu acredito que vocês conheçam. Então, a gente, por exemplo, uma escala de Likert é muito utilizada para operacionalizar construtos, né? Construtos psicológicos, como atitudes, ansiedade, satisfação, né? Então, você tem um construto e dependendo dele, dependendo da natureza, pode ser muito complexo. Se ele é complexo, tem dimensões. Então, o que a gente faz? Abre as dimensões e você tenta capturar
através de itens, a gente chama de itens, que são frases, afirmações, o quanto a pessoa concorda ou discorda, tá? Esse exemplo que a gente está colocando aqui é uma escala de Likert, de 5 pontos, né? Ela vai gerar uma escala intervalar, tá? Porque o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4 é arbitrário. Eu poderia começar do 1, eu poderia começar do -2, -1, 0, 1 e 2. Então, eu não tenho o 0 absoluto. Não é uma escala de razão, é uma escala intervalar, né? E aí, eu vou dando meus pontinhos. Eu, por exemplo, eu ia ganhar 16 pontos, porque eu uso a máscara toda a vida que eu saio de casa, eu lavo minhas mãos toda a vida que venho da rua, eu não fico perto das pessoas, mantenho uma distância de pelo menos 1,5 metros, né? E se eu puder, eu não saio. Então, eu vou ganhar 16 pontos, né? Então, é assim que se constrói uma escala de Likert. Você pode também voltar de novo para, depois que você tem a pontuação, você trabalhar numa escala ordinária. Tá? E é importante a questão das escalas, porque a gente a gente fala assim, um gráfico, ele tá, inclusive eu escrevi isso na minha tese de doutorado, né? Está, na maioria das vezes, assentado num plano cartesiano. Mentira! Não está no plano cartesiano, né? A gente vai ver isso, e isso vai criar uma dificuldade muito grande na hora em que a gente vai ensinar o gráfico de barras, o gráfico de bastão, o gráfico de pontos, né? Vai ser complicado, né? Então, o Harris, e esse trabalho está publicado na revista Números, a gente vai falar disso, né? Das escalas onde a gente vai assentar os gráficos, se elas são qualitativas, se elas estão em função do tempo, né, ou se ela é quantitativa. Quantitativa é quando eu consigo, né, atribuir a escala numérica, certo? Então, aí é importantíssimo isso, na minha opinião, tira muita dúvida para quando a gente está ensinando. Tá? E no trabalho, no artigo da revista Números, a gente vai fazer essa proposição, né? O que nós teríamos? Nós teríamos coordenadas circulares, teoricamente, onde vamos construir os gráficos de setores, tá? As pseudo-cartesianas, que a gente vai chamar pseudo-cartesiano, por quê? Porque ela tem um eixo cartesiano e o outro eixo não é cartesiano, né? Então, por exemplo, no gráfico de barrinhas azul, você tem uma escala categórica, mas na ordenada você tem uma escala quantitativa, que é o típico de um gráfico de barras, tá certo? Agora, quando você vai trabalhar com uma série temporal, você também está na mesma situação, só que qual a diferença? A diferença é que janeiro, fevereiro e março, em tese, tem o mesmo espaçamento, tá certo? Então, poderia trabalhar uma escala ali, poderia substituir esse gráfico de barras por um gráfico de linhas, tá? Essa é a diferença. E uma escala quantitativa versus uma escala, por exemplo, quando a gente está trabalhando o box plot ou o diagrama de pontos por gênero, né? Eu vou trabalhar em uma pseudo-cartesiana, porque eu vou estar aqui à altura, na escala quantitativa, e eu vou ter 2 grupos, né? Meninos e meninas, né? Então, qualitativo, tá? E quando estamos trabalhando com 2 variáveis quantitativas, de fato, nós temos o gráfico de linhas e o gráfico de dispersão, aí sim, estamos no plano cartesiano, porque os 2 são variáveis quantitativas, né? Inclusive as séries temporais. E ainda temos os pictogramas que não estão assentados em nenhum plano cartesiano, certo? Bom, uma outra reflexão que a gente tem feito é a adequação dos tipos de gráficos para representar uma variável, né?
E o que tem acontecido? Nós temos, eu acho que sistematicamente, nós não temos sido cuidadosos para tratar as variáveis discretas que tomam poucos valores, como o número de filhos, número de gols por partida, por time, número de irmãos, número de letras do nome, né? Que vão dar um conflito no início, quando nós estamos ensinando, né? A gente vai utilizar, via de regra, gráfico de barras ou colunas, tá? Na verdade, e nós temos tratado elas como se fossem ordinais, e não é. Nós deveríamos usar o diagrama de hastes ou bastão, e o diagrama de pontos. Infelizmente, a BNCC não falou em nenhuma dos dois, tá certo? É uma pena que a BNCC não tenha colocado o diagrama de pontos, e eu lamento que ela tenha botado ramos e folhas, porque eu acho que é um gasto de tempo. Eu acho que ramos e folhas, não, para a educação básica, não é uma boa, tá? E depois podemos discutir sobre isso. E devia ter colocado o diagrama de pontos, né? Que, inclusive, poderia ajudar muito os conceitos matemáticos, porque nós estaríamos trabalhando o tempo inteiro na reta numérica, né? E quando a gente está com duas variáveis, então, ali nós vamos ter as barras empilhadas, as linhas múltiplas, vai depender do arranjo entre as variáveis, né? Isso está bem explicadinho no artigo da revista Números, tá? No Bolema, nós fazemos uma reflexão sobre a trajetória que percorre o dado até se transformar em uma estatística, né? E isso, para trabalhar com as crianças dos anos iniciais, me parece fantástico, né? Porque a gente pode trabalhar. Um exemplo aqui que a gente vai fazer é a cor favorita. A gente pode pensar em distribuir, ou pedir às crianças que venham aquele dia com a camiseta ou uma peça da roupa com a cor que ele prefere, né? A gente pode fazer camisetinhas de EVA, ou a gente pode fazer o cubo estatístico. A gente tem utilizado o cubo, a gente está apaixonado pelo cubo, né? Então, o que você vai ter nesse momento? Você vai ter duas coisas: a ação do estudante e o material concreto que vai representar o dado da criança, né? E ela vai organizar. Então, você pode ter um pictograma, entre aspas, você pode ter, enfileirar, empilhar os cubos, tá certo? E a criança pode colocar o nome dela no cubo. Então, a criança está percebendo que aquele cubo é dela, que aquele dado é dela, e que ela faz parte daquela coluna do vermelho. Certo? Quando você já vai passando para o gráfico de barras, quando você passa, por exemplo, você pode usar também papelzinhos da mesma cor, né? E aí você colar no quadro. Ainda você vê, a criança ainda sabe onde está o dado dela. Mas na hora em que você constrói uma barra contínua, acabou. Você não tem, a criança não vê mais o seu dado. Tá? Também pode-se trabalhar formando círculos em rodas, né, para ter a noção do gráfico de setores. Aqui é importante também mostrar que zero é um dado, tá bom? Aqui, quando a gente está trabalhando, a gente trabalhou com o número do calçado, que é muito bacana também você trabalhar, porque você pode pedir aos estudantes se enfileirarem, né? E aí o próprio corpo do estudante já vai fazendo o empilhamento e o gráfico de barras, né? E o gráfico de hastes, que você podia falar, professor, é muito complexo para ensinar. Não, você pode usar palitinho de fósforo, desde que ninguém risque o fósforo, né? Tá? E a gente pode trabalhar o gráfico, aproveitar para trabalhar o gráfico, o boxplot, em cima do dotplot, né, que, para mim, é a forma como devemos ensinar o boxplot. Por quê? O boxplot, ele é extremamente abstrato, né? Ele tem uma caixa, tem os bigodes e a mediana, e acabou. Então, se a gente não tiver cuidado, o estudante nem vai ter noção
cadê a mediana? Cadê o primeiro quartil? Cadê o terceiro quartil? Então, eu acho que nós temos que fazer essa passagem, que é o que vai fazer a Helenita e a Carol no artigo publicado na MP. Elas vão fazer isso com os estudantes, tá certo? No artigo do Hipátia, a gente vai explorar o raciocínio inferencial informal, né? Essa pergunta foi feita em três âmbitos de pesquisa. Nós trabalhamos com estudantes da licenciatura, no caso da dissertação do Tiago. A gente botou essa pergunta e pediu para os estudantes calcular a porcentagem da linha, a porcentagem da coluna ou a porcentagem total que ele escolhesse, tá? Para checar se há alguma, né, relação entre a variável classe social e acesso ao ensino superior, tá? E a gente também fez isso com professores do ensino da educação básica, tá certo? E aí você vai ter uma questão importante, porque quando você está calculando o comprimento da circunferência em função do raio, você não se pergunta quem é a variável dependente, independente, se a relação é uma relação causal, se a relação é uma relação apenas correlacional. Você não se pergunta nada disso. Agora, quando você está aqui, você tem que se perguntar quem é a variável independente e quem é a variável dependente. É uma relação causa-efeito ou apenas associação? Né? E se a gente fosse para a estatística mais dura, é um teste de homogeneidade ou um teste de independência? Né? E aí vai para outra pergunta. Como é que foi feita a amostra? A amostra foi estratificada dentro de cada classe, e dentro de cada classe você pegou, né? Você contou quantos tiveram acesso ou não, ou você pegou ao esmo os 1.000 e aí saiu o que saiu, porque isso vai determinar o tipo de teste, certo? Tá? Então, quando vocês podem ver isso no IPAT, os estudantes de licenciatura, formandos já, eles não estão ligados, assim, eles tanto faz de linha ou de coluna, não é tanto faz, tá certo? Uma coisa é 100 de 350 e outra coisa é 100 de 500, né? E no artigo que a gente está trabalhando, que vai ser publicado na MP agora, de transnumeração, nós retomamos esse problema e mostramos que, a partir dessa questão, você pode calcular a porcentagem de linha, de coluna, total. Você pode fazer barras lado a lado, barras empilhadas. Você pode botar na abscissa, você pode botar a classe social. Na abscissa, você pode colocar o acesso. A pergunta é, qual delas transmite, comunica aquela informação? O que a Schick vai chamar, o que a White e Piffingham vai chamar de transnumeração, certo? Então, veja que você pode fazer tudo isso, e se você estiver no Excel e o menino tiver certa habilidade, ele vai fazer tudo isso. A pergunta é, qual delas é a correta, qual delas é a que comunica a informação, certo? No trabalho do Vitor, do Cláudio Vitor, né, ele vai trabalhar a função afim. E, claro, todos os meus trabalhos fazem o ciclo investigativo, né, e ele vai trabalhar o IMC, o excesso de peso. Aliás, aqui na Bahia, não sei como é que está por aí, mas aqui na Bahia as pessoas estão muito obesas. Na escola é um horror, tá? Então, ele trabalha essa questão, contextualiza e tal. E ele fez um trabalho, a gente usou o cubo. E não só o cubo, a gente usou também, construímos banners, no qual e usamos adesivos circulares para construir o dot plot, tá? De forma gigante, grande, tá? A lição que a gente aprendeu com essa dissertação foi que
esse papel de o aluno se pesar, o aluno se medir, o aluno começar a discutir, ver a distribuição dos dados, discutir aonde que está a média, né? Se vocês olharem nesse gráfico, tem um pontinho preto, aí vocês podem ver, esse é um estojo, porque a gente perguntou, chute a média, aí botaram ali, falei assim, como assim? Como assim? Se você pensar na gangorra, só tem uma pessoa à direita. Aí todo mundo, é verdade, não, tem que ficar mais perto do meio. E aí foi, e todos os estudantes chutaram chutaram e anotaram no caderno qual que seria a média da envergadura, a média da altura e a média da massa corpórea, né? E, para nossa surpresa, foram, assim, chutes quase que perfeitos, quase todo mundo tinha feito uma boa estimação visual, né? Uma outra questão que a gente aprendeu nessa dissertação é a análise coletiva. Como ele era um banner grande, construído, porque depois eles foram para o papel, cada dupla foi em papel. O fato de um dizer, olha, mas peraí, olha ali, ó, os homens estão à direita, as mulheres à esquerda, as pessoas, é verdade. Então, essa interação entre os estudantes cria um clima de produção de conhecimento e de compreensão da distribuição das variáveis, tá? E aí a gente leva isso para o papel e lápis, tá certo? E aí, aqui, por exemplo, quando você tem uma variável contínua, a moda pode não ter sentido, porque, em teoria, você pode ter nenhuma coincidência nos dados, tá certo? E uma outra questão, como é difícil trabalhar uma variável estritamente contínua ou genuinamente contínua como o IMC. Né? Então, muitas vezes a gente fala, eu vou trabalhar essa variável, e depois você quebra a cara, e no IMC existem faixas. Então, e as faixas, elas não são igualmente, a amplitude de classe não é igual. Então, você não pode sair fazendo nenhum gráfico de barras, nenhum histograma igual. Você tem que usar a densidade, né? Porque nós sabemos que a área do retângulo tem que ser proporcional à frequência. E se aquela base é maior, então você tem que fazer a conta para ele ficar proporcional, tá certo? O GeoGebra faz isso, tá? E aí você vai ter, então, um tanto de dados, o aluno vai ficar, né, vai ter um infarto de dados, não vai entender nada, e aí você se pergunta, então, o que é? Ele queria saber se havia relação entre a altura e a massa corpórea e como é que estava a obesidade. Então, vocês estão vendo um diagrama de dispersão, da esquerda você não vê nada, mas o diagrama de dispersão da direita você vê que a maioria, né, 75% dos estudantes estão acima do peso ou com obesidade tipo 1 e tipo 2. E aí, retoma de novo a White e Piffincook, falando que isso é transnumeração. Então, eu quero saber se os meninos estão obesos. O diagrama clássico, de dispersão clássico, não me diz nada. Agora, adequadamente, olhando num diagrama adequado, eu consigo ver, né? Então, eu consigo comunicar. E é muito engraçado, porque os meninos falaram, nossa senhora, eles tomaram um susto quando eles viram que a maioria estava acima do peso. Constataram isso. Bom, e aí, então, já me encaminhando para esse finalzinho, eu descobri esse site, eu gostaria muito que depois vocês entrassem o link está aqui, entre nesse link, esse aqui é a distribuição de renda do mundo, né? Aí você fala, nossa, mas então o mundo está muito bem, a distribuição de renda está muito boa, porque está simétrica. Mentira, olha a base, olha a escala da abscissa. A escala da abscissa, eu não acho que não é logarítmica, né? Ela é uma pseudo-logarítmica, é por isso que ela
a distância, né? Se você tiver um olhar cuidadoso, se a gente esticasse para uma escala linear, nós íamos ter o formato do camelo, né? Do camelo, que vai falar o Harari. Bom, então, essa primeira parte, tá? Aí eu termino a minha apresentação, e aí eu queria ouvir vocês para a gente debater. Bom, gente, agora a gente vai ter, né, o espaço para a gente poder tirar dúvida, debater com a professora Irene, como ela falou. Isso. Aproveite. Pode me perguntar. Se eu não souber, eu vou falar não sei, não tenha dúvida. Posso fazer os comentários? Então, mais uma vez, obrigado, Irene, pela sua generosidade em estar aqui hoje com a gente, dividindo todo esse conhecimento, toda essa produção científica que é invejável. A gente vai precisar de umas 3, 4 vidas para produzir esse tanto de artigos aí com essa qualidade, né? Mas, assim, eu vou só fazer alguns comentários pontuais. Primeiramente, com relação a Helen Schick, ela é realmente da Austrália, da mesma universidade da Jane Watson, a Universidade de Tasmânia, que é um estado... Tasmânia, isso. Isso, é um estado da Austrália. A Pifankunk, que é da Nova Zelândia. Tudo ali também, né? Ali do lado, né? Então, primeiramente, o comentário que você fez dessa cultura geral que é necessária para o letramento estatístico, que falta muitos matemáticos. Eu acho que falta muito a todas as pessoas, assim, sem querer ser preconceituoso, né? Mas eu acho, assim, que as pessoas mais jovens, elas têm um acesso muito mais fácil à informação que nós não tínhamos no nosso tempo de estudo, né? Então, fica sempre aquela coisa, eu não sei, mas a qualquer 5 minutos de Google eu descubro. Então, é uma coisa que eu vejo, assim, que perdeu um pouco o valor atualmente, a cultura geral. Então, qualquer coisa que sai um pouco do quadrado, a pessoa já não sabe, ela fala, mas eu não tenho que saber isso, a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Então, quando a gente fala de multiletramento, ele envolve conhecimento literário, conhecimento cartográfico, conhecimento estatístico, conhecimento, todas as áreas financeira, todas as áreas do saber, né? Certo. E a nossa cultura é muito hermética, a gente vê as pessoas sem tempo para ouvir, com mensagens muito curtas. Se você manda um áudio, passa de 2 minutos, a pessoa acelera para ouvir rápido, tudo muito assim, né? E para o letramento isso é péssimo, né? O segundo comentário que eu queria fazer das vacinas, é difícil a gente não falar disso hoje em dia, né? Eu já ouvi na Voz do Brasil, até achei que tinha ouvido errado, depois eu voltei, né? Por incrível que pareça, eu ouço a Voz do Brasil, falar que o Brasil já tinha comprado 528 milhões de doses de vacina. Então, o tamanho do nariz do Pinóquio está cada vez, né, maior. E aí, eu já ouvi também do Queiroga, agora eu não vou lembrar o número exato, então não vou nem arriscar, mas ele fala da quantidade de vacinas que tinham sido aplicadas. Em primeiro lugar, ele somou a primeira dose com a segunda dose. Em segundo lugar, ele falou as vacinas que foram distribuídas e não as que foram aplicadas. Tem casos, acho que próximo de 5 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose não foram tomar a segunda, e tem também atrasos na distribuição, tem cargas de vacina que simplesmente sumiram. Em Goiás, por exemplo, aconteceu isso, né? Então, essas pessoas, elas não anunciam dados, elas vomitam dados, vomitam informações numéricas sem sequer ponderar se tem algum sentido aquilo, né? E aí tem repercussão nos grupos de WhatsApp, e aí aquela história que a gente já conhece, né? Mas uma coisa que eu achei bem legal na sua apresentação foi essa visão panorâmica. Você mostrou artigos que tratam de assuntos muito, muito diferentes, todos eles têm uma conexão direta com a educação estatística, mas muito amplo. O que eu vejo muitas vezes, e não é uma crítica pessoal nem ao pesquisador, né, mas um elogio à sua produção, é que muitas vezes a pessoa ela só investiga uma questão e fica falando mais e mais da mesma coisa, né? E uma outra coisa que me chama a atenção na sua produção é assim, que você tem um olhar para o que está sendo feito lá fora, porque está sendo feito lá fora agora. Muitas vezes as pessoas começam a desenvolver uma afinidade, a uma corrente, a um referencial teórico que só trabalha em cima daquilo, né?
E muitas vezes a pessoa vai produzir uma pesquisa, ela não faz uma revisão da literatura como se deveria, observando o que é produzido na Europa, na Oceania, nos Estados Unidos, e fica um trabalho muito em si mesmado, fica mais do mesmo, muito trabalho para mostrar que o professor não sabe estatística, que o aluno não aprende estatística e que o livro didático não é bom. Aí você fala, mas e além disso, né? E aí a gente vê assim, uma discussão mais ampla quando você começa a buscar, não somente lá fora, aqui no Brasil também. A gente vê muitos grupos de pesquisa. É legal, por exemplo, que esse grupo que a Vera começou a convidar as pessoas a participar. Então, traz uma pessoa de São Paulo, traz uma pessoa do Bahia, depois traz uma pessoa do Rio Grande do Sul. Se não houver essa integração, que é o que a Suzy defende lá, que a Suzy quer um CIPEM com trabalhos integradores de vários grupos de pesquisa, né? Se não houver essa integração, não evolui, não avança, né? Se não tiver um diálogo com a educação estatística europeia, da América Latina, americana, não evolui. Então, acho que eu falei demais aqui com o Edvelli, né? A gente já começa a perceber, assim, a nossa fala bem diferente da dos jovens, mas enfim. Mais uma vez, parabéns pela apresentação e a gente não cansa de aprender com você. Obrigado. Mas só fazendo um parêntese, é o seguinte, eu sou estatística e meu marido é sociólogo. E meu marido, ele tem uma empresa de pesquisa eleitoral e, às vezes, além da pesquisa eleitoral, ele também faz pesquisa de mercado, né? Eu comecei minha carreira como, não como professora, mas como assessora estatística num centro de pesquisa agronômica. Então, o fato de ser estatístico e ter trabalhado com um sociólogo, com pessoal de saúde que me procura muito, e eu sempre dou assessoria, e acho que é isso que ajuda a entender o problema, porque estatística é uma ferramenta, né? E essa flexibilidade de você entender o problema, de você capturar o problema para você responder às perguntas que o cliente ou que o pesquisador quer, é muito interessante, né? Eu me lembro que no mestrado aqui tinha uma pessoa que ela queria demonstrar a relação entre a poluição do rio que corta a nossa cidade e o número de diarreia das crianças. Não tinha sentido, e ela tinha feito uma correlação, é muito engraçado isso, né? Porque ela fez a pluviosidade ao longo do tempo, que ela correlacionou com maior e menor água do rio, portanto, quanto menos água, mais poluição e mais diarreia, e ela pegou os dados de diarreia lá do CESAB, que é do Ministério da Saúde, e dava a correlação. E aí você se pergunta, mas as crianças não tomam essa água, porque é água encanada. E, na verdade, então, ali implica também nesse conhecer maior. Eu acho que quem trabalha com estatística, eu acho que o Grupo da Vera tem vários estatísticos, o estatístico, ele tem que mergulhar naquele problema para poder compreender e poder fazer o delineamento da investigação, porque senão você vai encontrar correlações espúrias, que não tem nada a ver, e o trabalho fica comprometido, o trabalho tem que ser refeito, né? Então, e principalmente se for um mestrado ou um doutorado, então, ali tem que ter muito cuidado. E é uma coisa que aqui na nossa universidade eles têm tido bastante cuidado nesse sentido, né? Então, é só uma questão para mostrar por que essa flexibilidade de pensamento, né? Acho que é muito legal isso. Você falou uma coisa interessante, minha primeira formação é psicologia, né? O que eu vou falar agora é uma história real, agora eu não vou lembrar o nome da cidade, né? Mas uma psicóloga prestou concurso para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e foi trabalhar lá. Quando ela chegou na cidade, ela começou a ficar abismada com a quantidade de suicídios. A cidade era pequena, mas não eram muitos, mas proporcionalmente eram muitos. Ela viu índices de suicídio próximos da Alemanha pós-guerra, próximos da União Soviética, depois da dissolução do bloco soviético, e ela falou, não, tem alguma coisa errada aqui.
Aí a explicação das pessoas, não, é que a cidade está mirrando, os jovens estão tentando a sorte na cidade grande, os pais ficam sozinhos para trabalhar na roça e ficam deprimidos. Ela falou, mas os municípios do lado, ao redor, no entorno das nossas cidades vizinhos, também tem esse problema, não tem essa quantidade de suicídios. Ela era psicóloga, ela foi entrevistar as pessoas, ela não precisava, ela podia ficar lá na UBS que ela atuava, né? E aí ela começou a visitar, ela começou a reparar algumas coisas. Uma coisa que chamou a atenção dela é que as pessoas que estavam cometendo suicídio eram quase todas elas envolvidas com a cultura do fumo. E ela começou a perceber que algumas casas, não sei se você já viu essa história, tinham um pacote de agrotóxico que tinha um rótulo muito diferente, né, um amarelo muito diferente. E as casas que não tinham aquilo não tiveram esse problema. Aí ela foi investigar a composição química daquele agrotóxico. E ela ficou sabendo que aquele agrotóxico era proibidíssimo no Brasil, porque tinha uma grande concentração de lítio, que afetava o sistema nervoso central, que levava a pessoa à depressão, que levava ao suicídio. Ela fez uma denúncia, o Ministério da Saúde interviu, a importação daquele agrotóxico era proibida, eles tomaram providências e diminuiu. Ela podia ficar muito bem no consultório dela, ali recebendo os pacientes, ou aceitar a explicação, né? Ela nem era da área. Só que é engraçado que o primeiro passo dela foi buscar dados estatísticos para começar a embasar a discussão dela, né? Então, eu acho que não só na estatística, em qualquer área, se a gente não dialogar com as outras, e aí é uma coisa que você já falou, você escreveu sobre isso, inclusive. A estatística é uma ciência que fundamenta ciências. Pelo método estatístico, ela fundamenta outras ciências. E a estatística tem o poder de ser uma articuladora de currículo, ainda mais nesses novos currículos, as novas disciplinas dos itinerários formativos, ela tem esse papel, né? E aí requer que o profissional ele comece a olhar para o lado, olhar em torno e procurar montar equipes de trabalho, né? Porque sozinho ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada que presta, pelo menos, né? Certo. Eu já ouvi, já li, inclusive, esse artigo, né? Porque é uma região em que a taxa de suicídio é bem alta mesmo, né? Bom, mais alguém? Bom, professora, quero parabenizar, né, a senhora pela apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui a Cláudia, daqui a pouco a Cláudia, depois de mim a Cláudia fala, tá? Muito legal, como falou, excelente apresentação, né, o Cássio, ele já falou e foi maravilhoso. Eu achei muito interessante a escala, né, quando a senhora falou na escala, perfeito. Porque nós, como professores, nós temos muita dificuldade nessa escala, né, principalmente dos anos iniciais, né, como é que a gente vai trabalhar com os alunos nessa escala. E aí a senhora fez uma apresentação belíssima, né, que deu para entender como se trabalhar a escala. Muito legal. E também, professora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Por exemplo, a senhora falou que se a gente não tiver o raciocínio, a gente não tem um letramento, nem um pensamento estatístico, né? Então, a senhora diz que o raciocínio que faz com que a gente tenha essas duas competências, né? Pensamento e o letramento estatístico. Já outros autores, né, eles já falam, como Delmas, que para ter o letramento tem que ter o pensamento e o raciocínio estatístico, né? Eu queria que a senhora explicasse mais um pouquinho, porque assim, eu entendi dessa maneira, não sei se eu estou entendendo, que como é que a gente chega, né, nesse letramento? Se o letramento, se o pensamento, o raciocínio, ele é o pioneiro, né, para que a gente possa ter o letramento, por que será que eles falam tanto do letramento como o principal, né? Bom, para mim é o seguinte, olha, o pensamento é muito maior, tá? Então, quando a gente vai pensar, eu quero saber quão cuidadosos são as pessoas com relação à Covid. Eu quero descobrir, né? Então, eu preciso pensar em todo o processo. Então, o pensamento estatístico, ele vem desde a formulação da pergunta, e aí eu tenho que ter um entendimento de
primeiro, quem é minha população, como se distribui essa população, como é que eu vou pegar o dado, que variáveis eu vou estudar, como vou operacionalizar essas variáveis, depois como é que eu vou coletar os dados, como vou organizar. Então, o pensamento estatístico é compreender o fenômeno, as suas manifestações, capturar o fenômeno, trabalhar os dados e responder à pergunta de pesquisa. O pensamento estatístico é isso, é o compreender o todo, de onde vêm os dados, por que os dados foram gerados, inclusive, eu acho que inclusive por que foram gerados, por que se coletou o dado desse jeito e não de outro jeito, né? Agora, o raciocínio, para mim, é mais focal. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, por que eu vou usar a média e não a mediana? Eu vou usar o raciocínio, porque é mais específico. Eu preciso saber conhecer as propriedades, eu preciso saber as vantagens, desvantagens, eu preciso conhecer a distribuição dos dados, tá certo? Então, não me interessa se esse dado, como é que ele foi gerado, de onde ele veio, não. Eu estou agora com o dado e eu quero saber se a mediana é melhor que a média, tá? Então, para mim, o raciocínio, ele é mais, vamos dizer, instrumental, vamos dizer, é mais focal, é dentro do resolver o problema. O pensamento estatístico é muito maior. Eu sempre costumo brincar, o meu esposo é sociólogo, né? Ele não é bom de matemática, mas é um grande estatístico, porque ele consegue raciocinar, ele tem um pensamento estatístico, mas se você perguntar para ele, a média ele consegue calcular, mas se você perguntar sobre o desvio padrão, ele não vai saber, e tem pavor de saber, né? Então, o pensamento é mais do que tudo. Agora, na discussão de letramento e pensamento, eu acho que o letramento é maior, porque no pensamento, né, você está ativando toda a parte cognitiva. Na minha opinião, no letramento é mais do que isso. É leitura de mundo, é você entender para que isso, como isso, né? Então, eu sou letrada se quando o cara me mostra que nós somos o segundo maior país em termos de vacina, eu vou dizer, não, senhor, não é. Não é porque apenas 15% da população brasileira tomou 2 doses, tá certo? Então, isso é letramento, ou seja, eu estou contra-argumentando com dados estatísticos diante de uma falácia, né? Então, é muito mais do que, na minha opinião, é muito mais do que o pensamento, porque você vai, com suas crenças, com sua idiosincrasia, né, com seu poder argumentativo, você vai usar o pensamento estatístico para você se posicionar criticamente. Bom, também não sei se é bem isso, mas para mim é. Perfeito, entendi. Muito bom mesmo. Agora é a Cláudia que vai fazer a pergunta, depois a Silvia, né, Silvia? Aqui. Boa tarde, professora Irene. Boa tarde ao grupo. Eu sou da matemática, mas também, de vez em quando, eu participo aqui com a Vera, com o Cássio, a Silvia, o Alex, são meus amigos. E eu, pensando aqui, né, que eu também já ministrei, eu sou professora de matemática, mas a minha primeira disciplina que eu peguei em nível superior foi estatística. E aí eu caí de carrão de cena, né? Primeira disciplina é nível superior para o pessoal de licenciatura em matemática e me jogaram lá para o sul do Pará. E aí quando cheguei na UEPA, os alunos, eu fui investigar a clientela, tudinho, e perguntei quais eram os problemas que eles tinham lá nessa cidade, né, Conceição do Araguaia. E eles me falaram alguns fatos que me chamaram a atenção, que tinha muitas pessoas com hanseníase, né, muitas pessoas com câncer de pele e muitos suicídios também. Então a cidade era uma cidade assim que não tinha festa, não tinha atração, não tinha parque, não tinha circo, não tinha nada.
E aí eu levantei as questões com os alunos para eles investigarem, né? E nós fomos descobrindo passo a passo quais eram os problemas, por que o câncer de pele, por que hanseníase. Então, a hanseníase porque muitas pessoas na própria família tinham e iam contaminando as outras. O câncer de pele, porque o sol muito forte e muitas pessoas saíam nos horários que tinha uma incidência maior de raios solares, né? Aqueles, eu esqueci o nome do. Aquele filtro, não tem filtro, esqueci agora o nome. A, Você quer falar? Pode falar, professora. né, HUB, né? É o UV, VA, não é? Esse. Isso, exatamente. E outro fator também que me chamou muita atenção nas suas apresentações é que eu já ministrei também para anos iniciais e quando você tem esses registros de representação semiótica com cores, com que sobressaiam para as crianças, isso chama atenção e também cria quando tem a interação dos outros coleguinhas, isso cria um ambiente agradável e eles colocam, eles pensam que a matemática não é tão ruim, porque a matemática e a estatística, né, juntas, às vezes a criança tem um obstáculo muito grande. E quando você leva essa apresentação, como você mostrou aí, é bem interessante para os alunos, é muito interessante. E lembrando também de outro trabalho que eu fiz, só que foi na UEPA, não, na UEPA não, na Federal mesmo, na Federal, eu levei os alunos para o IBGE, e lá nós vimos os sistemas de cotas. E aí os alunos foram entender quais eram os critérios para eles serem avaliados, porque como eles são da rede pública federal, os alunos, na época que eu trabalhava, eles foram entender todos os critérios. Então, o que é legal na estatística, como você está falando, letramento estatístico, letramento matemático, não é somente apresentar dados, não, mas você mostrar para os alunos por que é interessante, por que é importante e questionar, né? Questionar por que que eu faço parte da cota, aquele outro não faz parte da cota, por que eu recebo cota? Então, eu acho que nesse questionamento que a pessoa, você está educando e também está preparando os alunos para ter esse senso crítico, né? Que Odysseus Clovis fala da educação crítica, né? Educação matemática crítica e tudo isso. E eu quero parabenizar a sua apresentação, foi magnífica, professora. Muito Obrigada. obrigada. Silvia, obrigada, Cláudia. A Silvia agora, depois é o Edmilson, que ele levantou a mão. Eu não estou enxergando todo mundo. Quem quiser também falar depois da Silvia, tá? Pode levantar a mão, que aí vai aparecer aqui para mim. Silvia. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Como você passou, professora, realmente eu saí. Eu não deu para ler tudo, porque era muito material, né? E eu não consegui ler tudo, mas realmente deu para perceber aquilo que você chegou falando, que você está centrando realmente o letramento no ciclo PPDCA, né? E também na questão do pensamento crítico, que eu acabei, de uma certa forma, esse grupo ele está indo, acho que para 2 anos, né, Vera? Mais ou menos isso. E fez 1 ano, 2 anos a gente vai fazer. 2 anos, né? E eu até penso que se hoje eu tivesse que reescrever, né, o que eu escrevi na dissertação seria, mas eu fui muito pela intuição. Então, eu fiz exatamente, usei o ciclo PPDCA e usei o Cosmose, e também acabei utilizando a tese da Perim. Foi mais de uma forma intuitiva mesmo, porque eu estou dentro da educação especial e eu vi que o meu aluno precisava exatamente desenvolver esse pensamento crítico, né? Então, eu gostaria de ver com você se realmente esse é o futuro, mais ou menos, trabalhar realmente, desenvolver essa questão crítica, que, na verdade, foi isso que eu percebi naquilo que eu estudei, naquilo que eu consegui perceber da educação estatística, né, em cima das 3 competências, mas agora
quando você fez essa relação, né, das três, e o letramento, vem assim, uns insights maravilhosos, que, na verdade, se a gente tivesse tido essas orientações, teríamos até seguido até um outro caminho. Mas eu percebo que, na verdade, é isso mesmo, é seguir, desenvolver, com que o aluno desenvolva realmente essa criticidade em relação aos dados, né, que ela chega a observar, para que ele consiga realmente se transformar numa pessoa, um cidadão, que eu acho que é o principal objetivo dessas ferramentas da estatística dentro de qualquer fenômeno, é fazer com que a gente consiga realmente ter, vamos supor, eu vou ter uma opinião embasado em algo que é real, e a questão principal é essa questão do contexto, da realidade, saber que realmente eu não posso produzir A gente, claro, pode produzir de uma forma de dados de onde você queira, mas se você tiver um contexto real, né, você vai ter uma análise crítica muito mais pautada, né, muito mais um contexto argumentativo. E obrigado, o seu material assim foi maravilhoso, e como a Cláudia falou, e o próprio Cássio já tinha dito antes, a variedade, né, de temas que faz a gente refletir muito, né, em cima do teu trabalho, naquilo que você produz e aquilo que você pensa, né, também me instigando criticamente, né, como professor e como pesquisador. Certo. Ô, Silvia, na verdade, eu acho que nós, enquanto professores, nós não vamos ter outra alternativa, porque o mundo que se avecina pós-pandemia é um mundo assustador. Não é só por causa da pandemia, mas eu tenho recomendado a leitura do Harari, 21 lições para o século XXI, onde ele faz mais ou menos um prognóstico do que vai ser a sociedade nos próximos anos. E eu fico muito triste e muito preocupada, porque você já vê, né? Você vê, por exemplo, que o efeito da pandemia foi desastroso nas crianças das escolas públicas. As escolas particulares, de algum modo, mal e mal, eles estão lá tendo aulas, pode ser que não seja tão bom, mas elas estão sendo amparadas. Mas as crianças das escolas públicas, os pais estão indo para a escola de 15 em 15 dias para pegar a lição, depois o pai leva a lição. Imagina em casa, essas crianças estão desamparadas. Então, já perdemos um ano, vamos perder esse ano. São 2 anos de defasagem dessas crianças. E quando você vê um pouco esse panorama, desse desenvolvimento, de um lado, da tecnologia, cada vez mais sofisticada, né? E você hoje se pergunta quais são as habilidades que essas crianças, que vão ser os adultos do futuro, vão ter que ter. Eles vão ter que saber pensar, vão ter que saber se posicionar. Então, de nada vai adiantar a gente saber Ruffini, saber se a gente não souber, não tiver a criatividade, o poder argumentativo, e a estatística te dá isso, te possibilita isso, né? Então, às vezes a gente acha que é impossível, não é. Tem exemplos, né? O próprio Cássio tem exemplos, aqui tem vários exemplos, os professores conseguem mobilizar os estudantes, e os estudantes recolhem os dados, e os estudantes se posicionam. Naquele do cartão da vacinação da criança, para você ter uma ideia, a professora que fez a primeira vez, levou um palestrante para falar, isso já faz uns 10 anos, levou um palestrante para falar a importância das vacinas, tal. A diretora, quando viu que ela estava fazendo o trabalho, pediu para a escola inteira, para as crianças trazerem os cartões, aí viram que a maioria estava sem as vacinas. Pois não foi que a diretora chamou o diretor da CESAB, da DIRES, né, que é de saúde, foi vacinar todo mundo, inclusive os funcionários e os professores. Entendeu? Então, nesse momento, e na dissertação do Wellington,
Quando os meninos fazem as suas carteiras, analisam seus dados, né? E as mulheres têm uma vacina a mais em média do que os homens. Os meninos falaram assim, mas ninguém falou que a gente tinha que tomar vacina de HPV, porque só teve campanha para as meninas, não teve campanha para os meninos. Você se lembra da campanha da HPV? Que, por sinal, depois foi invadida pelos movimentos anti-vacina, e a grande maioria não tomou a segunda dose? Então, até hoje, professora, até hoje. Então, e aí vê o poder que nós temos de conscientizar as crianças, porque no trabalho do Wellington, uma menina falou, eu vou sair daqui, vou me vacinar, vou colocar a minha carteira em dia, né? Porque ela se dá conta, né? E aí você vê o poder da informação, novamente, entendeu? Então, se nós temos uma sociedade que está destruindo a educação pública, que está destruindo a saúde, como é que esses jovens vão estar no futuro? Essa é a pergunta. E se eles tiverem consciência de que eles podem se preservar, minimamente ter sua carteira de vacinação, né? Diminuir a quantidade de doce e açúcares, porque a diabetes está galopantemente no mundo. A hipertensão também. Tem estudos mostrando que a quantidade de insulina produzida em 2030 não será suficiente para dar conta do número de diabéticos no mundo. Você sabe o que significa isso? É muito sério, e as pessoas não estão levando isso a sério. No caso do Cláudio, quando a gente trabalhou a obesidade, né, não é questão de estética, é questão de saúde, porque o obeso, ele tem a inflamação constante. É por isso que a Covid gosta dos gordinhos, porque ele já tem o organismo inflamado, né? E aí vem uma doença como a Covid, pega eles, né? Fator de risco, obesidade, hipertensão, diabetes. Então, a escola tem, sim, um papel grande de educação alimentar, de prevenção à doença, de prevenção à gravidez, por exemplo, de prevenção de tantas coisas, né, que a gente pode, mobilizando os próprios estudantes. Eu acho que o professor de matemática, se juntar com os professores de ciências, professor de educação física, de geografia, podem fazer trabalhos maravilhosos, e não precisa fazer isso o tempo inteiro. Basta fazer um desse por ano, já está bom, né? Porque ele é um trabalho, é muito trabalhoso, não é fácil, tá bom? Agora o Admilson, na verdade, Admilson, depois é o Alexandre que vai fazer a pergunta. Aí a gente está 18h15, 14. Né? De repente nem vai dar mais a segunda parte, mas tudo bem, você disponibiliza. Porque ainda tinha a segunda parte, né, professora? Mas aí a gente posta lá no grupo, né? Tá bom. Fica maravilhosa, né? Se a gente pudesse, a gente ficava a noite toda aqui com isso, não. Mas a gente tem... Aí o Edmilson vai fazer a pergunta, depois é o Alexandre, tá? Tá bom. Tá, boa tarde, boa noite, né, professor, grupo, né, professor Irene, é um prazer enorme, é uma honra estar aqui, né, tendo a oportunidade de escutar as suas experiências, tá? Era justamente sobre futuro que eu queria falar, né, assim, eu tive a oportunidade, eu sou estatístico, trabalho na Universidade do Estado do Pará, e lá na UEPA, onde eu trabalho, na verdade, a gente trabalha com os docentes de matemática, né, porque ela não tem um curso de estatística. Então, nós lecionamos, né, ministramos o tema estatística para esses futuros professores de matemática, que depois vão ter um contato com essas crianças, de uma certa forma vão ter, na verdade, essa oportunidade de levar, né, essa estatística lá para a base, né. E daí, e eu também, professora, eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças durante muitos anos, essa coisa de igreja, né, de catequese, de comunidade de base, e
E eu achei muito interessante a experiência que você colocou aí das fitas, né, dos sapatos. A gente trabalha muito isso com eles, muito. Isso é muito legal mesmo. Mas eu estou sentindo assim, sabe, professora, que assim, é impressionante que mesmo sendo comunidade carente, né, a criança ela entra na sala com um smartphone assim poderosíssimo, né? E a gente está, assim, né, correndo atrás para poder dar conta de passar o tema para essas crianças, né, e pensando já nessa realidade deles, né, nessa relação que eles têm assim, com esse novo, né, com game, né? Eu andei aí mexendo, estudando um pouco gamificação, essa coisa toda, para ver se consegue levar esse conteúdo, né? E nesse nosso tema, professora, que é estatística, existem pessoas, existem grupos já que já estão mais avançados nisso, de utilizar essas tecnologias para que essas crianças tenham acesso a essa estatística assim, mais dentro da realidade delas, envolvendo a realidade da criança e a tecnologia. Olha, eu conheço o professor Denis Leite, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele está orientando 2 estudantes. Um deles, ele está querendo fazer um aplicativo para monitorar os preços, principalmente agora que estamos tendo inflação de novo, né? Então, aqui na Bahia, a professora Eurivalda, com o grupo dela, fez um trabalho na escola monitorando a cesta básica. Então, cesta básica, eles pensaram em produtos fixos, tipo arroz, feijão carioquinha, marca X, arroz branco, marca X, óleo tal, acho que foram 5 produtos com marcas, e os estudantes tinham que ir a cada certo tempo a estabelecimentos de grande porte, médio porte e pequeno porte, para trabalhar, e feito com o celular. A ideia, eu também não sei como é que anda a pesquisa do Denis, mas eu sei que a ideia deles era criar esse aplicativo, que pode até ser muito legal, e você monitorar, né, e os estudantes falarem um pouco para as mães, olha, mãe, aqui está mais barato, vai para cá. Então, mobilizar a comunidade nesse sentido. E aí você utiliza a ferramenta, aí você teria que pegar hoje, por exemplo, a pesquisa eleitoral é feita assim, né? Você não tem mais a prancheta, não tem mais o questionário, né? Hoje o questionário já vem dentro do smartphone. Então, você vai entrevistando e você já vai clicando, e isso já vai para um banco de dados e o relatório já vai sair praticamente online. Então, eu acho que isso é uma possibilidade, provavelmente vai ser uma grande possibilidade, porque aí você pode trabalhar não só um exemplo desse, como monitorar algumas outras questões, né? E aí o estudante e o professor, eles teriam um papel muito ativo, inclusive na sociedade, né? Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu só não entro nessa porque eu falei que sou dinossauro, então, mas eu vejo com muito bons olhos muitas possibilidades como essa. Obrigado, professora. Muito obrigado. Obrigado, grupo. Obrigada, Admilson. O Alexandre agora vai fazer pergunta. E, professora, também eu tenho uma sugestão. Antes do Alexandre, esse seu segundo momento, se já tivesse, né, pudesse, né, fazer o seu segundo momento, no segundo semestre com a gente. Pode ser. Pode ser? Pode, tranquilo. Obrigada, professora. Posso falar? Pode sim, Alexandre. Primeiro, queria dar boa noite. Professora, infelizmente eu entrei um pouquinho atrasado na sua apresentação, mas o que eu estou escutando aqui está me agradando muito. Queria dar os parabéns para a senhora e dar o abraço também a todo o grupo, também que estou com saudade.
Professora, eu sou da matemática, né? Eu faço parte do grupo. É uma relação que a gente está criando, que eu coordeno um grupo de educação financeira. E aí eu dou aula no curso de economia, e é interessante que eu fui entender e perceber a importância da estatística, né? Por exemplo, no curso de economia ela é muito utilizada e ela tem um viés muito forte na economia. Então, trabalhando na área da educação financeira, é um dos motivos de a gente estar nessa relação aqui também. A gente vê a importância de trabalhar essa estatística na educação financeira. Por quê? Porque, por exemplo, a senhora estava falando do aspecto da nutrição, né? A minha esposa ela está aula de educação financeira para o ensino fundamental 1 e 2. E ela fez um trabalho que ela tinha uma relação da alimentação que é impressionante como a estatística ela ajuda a visualizar isso, né? O quanto a estatística ela te permite a pessoa entender. E também eu acho que o papel fundamental da estatística ela tira muito a questão do achismo e da opinião, né? Então, nós estamos vivendo agora, nesse período agora de dualidade, né? Esse período eu acho até obscurantismo da ciência. Eu nunca imaginava que a ciência ia sofrer isso, eu pensava que a ciência não ia retornar, não ia retroceder, eu pensava que ela ia avançar, mas a gente chegou a um ponto de entrar num achismo, numa relação, eu não sei nem se existe essa palavra, mas é algo do interior que eu digo assim, é opiniática, né? É uma questão que a pessoa pega uma opinião, ela generaliza. Então, eu acho que a importância que a estatística tem dentro do processo do próprio ensino, né? Aquilo que a senhora está falando, desde pequeno, a pessoa entender e começar a fazer a diferença, por exemplo, do que é uma opinião, do que é uma fala, um olhar em massa, né? É um olhar que não sobressai a opinião, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, né? Eu vejo assim o papel que esse grupo tem, o papel que a senhora tem também dentro desse processo, né? E quando eu achei muito bacana desse olhar crítico, né? Que a gente precisa muito, e as pessoas confundem muito a crítica como socialismo, confundem a crítica como algo negativo, né? Então a crítica ela requer debate, ela requer algo muito maior, né? Então a gente está num mundo assim que eu digo esse momento, não falo nem do mundo, esse momento agora ele está mostrando a gente o quanto a gente parece que está muito ainda atrasado nesse aspecto, sabe? Eu queria ouvir a sua opinião sobre como é que a gente poderia pensar, né, essa relação aproximando, por exemplo, mais, eu acho assim que precisa a população, né? A estatística eu ainda vejo algo muito elevado, muito lá em cima, né? Que aí quando fala de estatística a pessoa já parece ficar com medo, ou então ela diz assim, isso daí eu não sei fazer leitura de gráfico, eu não sei entender isso. Como é que a senhora pensaria, né, nesse olhar para trazer a estatística para lá para baixo, né? Por exemplo, agora eu tô me convidado para fazer um trabalho com o pessoal até da Universidade do Estado, com a linha Paulo Freire, né? Com esse olhar freiriano. E eu vi tudo que a senhora colocou aí, ele tem uma importância muito grande nessa perspectiva. Então, primeiro também, segundo, né? Já falei primeiro, agora segundo, de novo, retornar e dar os parabéns para a senhora. Olha, tem um movimento que se chama estatística cívica, né? Tem um grupo bem grande, internacional, que começa lá com a Frankenstein, que começa com Gunstein, que não sei se eles vão chegar a uma educação matemática, uma educação estatística crítica, mas tem o Gunstein, tem um livro, eu tenho em PDF, depois eu passo para ver, para socializar com vocês. É um livro maravilhoso,
Porque não é só a estatística da renda per capita, a estatística que embasa as políticas públicas, né? Você pode pensar assim, a estatística é mais crucial do que você pensa. A estatística para tomar decisões. Por que nós estamos com problemas com o IBGE agora, com o censo? Por que nós temos o problema do PNAD? Porque a gente precisa dessas estatísticas, porque é essas estatísticas que dão embasamento às políticas públicas, que embora nesse governo tudo se jogou no lixo, né? Mas Deus queira que em um momento se retome a civilidade e novamente a gente retome as regras do jogo da democracia e Mas a estatística, ela permeia tudo isso, explica tudo isso, certo? Então, o Ganstein tem um trabalho que ele faz com estudantes latino-americanos, lá nos Estados Unidos, numa escola, ele é professor de uma escola de periferia, a grande maioria não é alfabetizado em inglês, fala espanhol, e tem muitas dificuldades, e ele queria aproximar, que eles se dessem conta da situação deles, né? E ele faz várias experiências. Uma experiência que ele fez, ele colocou o mapa mundi em cima da mesa e deu, eu entendo que eram biscoitos tipo cream cracker, né? E pediu que, mais ou menos proporcionalmente, eles dividissem os biscoitos de acordo com a renda per capita de cada país, né? E aí eles verificaram que, literalmente, para países como Latinoamérica, África e sul da Ásia, era migalhas, literalmente migalhas, né? É uma experiência muito bonita, mas ele, no final, ele faz uma reflexão, e ele disse que os estudantes ficaram muito impactados, mas que não falou muito deles, né? E a gente, quando a gente vai para a escola, quando a gente trabalha com os meninos, a gente, por exemplo, renda per capita é um construto longe da gente, certo? Mas a vacina que eu tomei é minha, certo? A compra de um produto, o preço do feijão, o preço do arroz, vai dizer se minha mãe pode comprar ou não, e se nós vamos ter dinheiro ou não para poder comprar esse produto de primeira necessidade. Então, talvez o que nós possamos fazer é trabalhar com coisas que são da comunidade, daquele grupo, o que é crucial, o que significa para eles. Olha, a professora Eurivalda e a professora Beta, elas têm uma orientanda, a Adriana, está fazendo um mestrado aqui em educação estatística, educação em ciências e matemática. Ela está trabalhando com estatística nos anos iniciais. Essa menina é uma professora de pedagogia, agora está fazendo um mestrado. Ela fez uma pesquisa com as crianças, e ela já aprendeu agora. Ela sabe o PPD-AC, sabe letramento, e ela trabalha com crianças do 3º ano. As crianças fizeram uma pesquisa sobre violência. Olha, eu fiquei arrepiada, porque eu pensei assim, meu Deus, é muito complexo, não é simples, né? E aí ela acho que levou uma psicóloga para falar às crianças e tal. E na escola tinha um menino que ele espizinhava 2 garotinhas, e a uma delas, que é bem pretinha, chamava ela de escrava, né? Aí fizeram rodas de conversa e tal, e aí fizeram a pesquisa, e aí viram quanto que as crianças achavam que sofriam violência, tipos de violência e tal. Não é que a pesquisa descobriram por que essa criança maltratava aquela outra menina? Porque a mãe apanhava do pai, e ele apanhava também do pai, né? Quando a escola descobriu isso, a escola chamou o conselho tutelar, conversaram, né? E fizeram todo um trabalho com a criança. Então, como um trabalho que você faz pode mudar as vidas das pessoas. Uma outra coisa, essa mesma escola, é uma escola que faz o projeto,
trabalharam o tipo de água que você bebe. Eles descobriram que tinha crianças que bebem água de poço sem filtrar, porque não tem gás para ferver a água, né? Então, de repente, assim, você fala assim, como que eu vou ensinar gráfico de barras, coletar dados, e de repente a escola se dá conta daquela situação e toma providências, porque aí, na medida do possível, é uma escola muito boa, né? Na medida do possível, eles ajudam as crianças. Então, aí que está o poder. Eu acho que a gente vai ter que formar os futuros professores de matemática, de biologia, para não se desiludir, se encantar de novo com essa ciência, né? A arte de ensinar, e continuar a engajar. Porque a gente está sendo massacrado, o professor está sendo massacrado, a educação está sendo massacrada, agora com o tal de homeschooling, eu fico pensando, meu Deus, como é que nós chegamos a esse ponto, né? Então, eu acho que uma forma de resistir é essa. Quais são nossas ferramentas? Nós somos professores de estatística. Então, como professores de estatística, vamos formar os nossos estudantes para que eles sejam nossos multiplicadores com uma mentalidade um pouco mais aberta, menos abjeta, menos obscurantista. Eu acho que esse é nosso papel, tá certo? Eu não vejo outra esperança. É essa ali. Nós vamos ter que nos agarrar a isso para que a gente possa sonhar com uma sociedade mais justa e mais humana. Certo? Obrigado, professora. Então tá, gente. Alguém mais? A Cláudia levantou. Quer falar, Cláudia, alguma coisa? Foi por engano. Tá. Então tá, gente. A gente já está passando, né, do horário, 18h33 já. Foi muito bom, professora. Eu quero agradecer, parabenizar, né, a senhora, uma referência, né, nossa no Brasil e internacionalmente também, de letramento estatístico, e foi muito bom, né? Hoje a reunião foi especial, né, que a gente fala, que a gente diz que a nossa reunião está, como diz a Silvia, se a gente tivesse essas reuniões no início, né, a nossa dissertação ia ser muito melhor, e com a participação de vocês, né? A professora Irene, ela não, quando eu perguntei para ela se ela podia, na hora ela falou que ela participaria, né, do nosso grupo. Achei maravilhoso. E aí eu convido de novo, né, a professora Irene, que eu falei, para a segunda parte, né, para a gente fazer na primeira reunião do segundo semestre. Aí eu vou marcar com ela, para que a gente continue, né, essa conversa maravilhosa que a gente, nosso encontro, né, foi maravilhoso. E obrigado por essa tarde, né, de aprendizagem, professora. Tá? Eu agradeço em nome do grupo, e quem quiser agradecer também a professora Irene, né, agora é o momento, né. E aí, professora, também eu vou enviar o certificado para a senhora, tá? Da palestra. E eu só não enviei também das outras pessoas, né, que foram palestrantes, porque o professor Messida, ele tem que assinar. O professor Messida, ele é o coordenador do grupo junto comigo, e ele pegou Covid, né? E ele está se recuperando. Graças a Deus, ele está se recuperando, né? Ele ficou muito ruim mesmo, e a gente está muito alegre, né, que ele já está se recuperando, já venceu a Covid. E aí eu quero que ele vai assinar, então eu estou aguardando, estou dando um direito, tá? A Irene não precisa de certificado, não, tem nem onde enfiar certificado mais na casa dela. Verdade. Então tá, gente. Boa noite para vocês. Tá bom, gente. Então, cuidem-se, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado, Silvia. Obrigado, Vera. Obrigado, grupo.
Obrigada também. Saudade. Beijo a todos. Silvia, abração. Oi, fala. Beijo. Fala, Vera. A Cláudia que está falando. Ah, tá. Tá bom. Mana, Tá. valeu. Muito bom, né? Foi muito bom mesmo. Agora, Adorei. Está gravando. Eu já gravei, aí eu vou postar lá. Né? beleza, então. Vamos para o segundo semestre. Ainda temos mais uma reunião, né?